Então, quando o povo nordestino vota maciçamente em Lula, ele está mandando um recado. A gente quer, no comando do país, alguém que tenha um olhar diferenciado para essa região, diferente do que aconteceu ao longo dos séculos. DF Democrático. E é isso aí, eu sou Vinícius Borba, estamos aqui mais uma vez com o DF Democrático, esse quadro que vem debatendo a política no Distrito Federal, acompanhando nessas eleições de 2022, hoje aqui especialmente com uma figura do Distrito Federal, um professor muito querido por essa cidade, ele que se radicou na Ceilândia, mas é natural do Ceará, uma grande personalidade desse Distrito Federal, que fez mandatos distritais e agora vem para a Câmara dos Deputados Federais eleito pelo Partido Verde. Com vocês, Reginaldo Veras. Obrigado pela presença, deputado. Obrigado pelo convite, Vinícius. É isso aí, amigão. Estamos aqui, um cearense ceilandense candango, né? Eu sou um candango adotado. Cheguei aqui no dia que fiz 5 anos de idade e também nessa trajetória educacional e política, né? Eu continuo professor, já concluindo agora o 2º mandato de deputado distrital e graças à generosidade do povo brasileiro, me conduziu agora à Câmara Federal, onde a gente pretende dar continuidade a esse trabalho aí de fiscalização orçamentária, de busca de recursos para a educação e para a saúde do Distrito Federal e, é claro, trabalhando agora na Câmara Federal com bandeiras maiores, mais amplas e até mais complexas. A manutenção da democracia, que a gente entende que corre risco dependendo da situação, e a manutenção da plena liberdade. E aí é claro que são conceitos associados, a democracia e a liberdade como princípios da República Brasileira. Isso mesmo, que bom ouvir isso, Reginaldo, porque a gente tem passado num momento em que o debate está muito acirrado em torno de as pessoas questionarem a democracia brasileira, que tem inclusive sido reconhecida por outros países como uma democracia já consolidada. E a gente vê também uma Câmara que veio um tanto triste aí com alguns parlamentares, algumas parlamentares atuando de uma forma a questionar a democracia, que muitas vezes os elege inclusive, mas também a gente percebe a importância da chegada de parlamentares com origem popular. A gente sabe que sua família é uma família que tem uma história similar à dos candangos, que construíram Brasília, e a gente sabe também de como, infelizmente, até o povo nordestino, né, da origem de sua família, tem sido descreditado muitas vezes por decisões soberanas, por decisões populares. A votação de Lula nesse primeiro turno foi expressiva, a maior da história, e infelizmente temos aí um quadro de pessoas até ofendendo a identidade do povo nordestino como se fosse menos capaz por uma decisão como essa. Mas isso é uma tradição histórica do Brasil, né? Eu que sou professor de Geografia e de História, façamos aqui uma análise rápida. Desde que o ciclo da economia brasileira sai ali do Nordeste, com a decadência da cana-de-açúcar, e migra para o Sudeste, desde então, politicamente, quem comandou esse país? O Centro-Sul. Era o Sudeste e o Sul, depois aqui o chamado Centro-Sul, dentro dos aspectos geográficos. De tal maneira que o povo nordestino e a região nordestina sempre ficou abandonada, sempre ficou excluída, mas jamais aceitou a opressão, haja vista as inúmeras revoltas que ocorreram lá naquela região. Cabanagem, Sabinada, Canudos e por aí vai. Então, mais uma vez, o povo nordestino, parafraseando aqui, ou dizendo os dizeres de Euclides da Cunha, né? O povo nordestino mostra que é, antes de tudo, um forte, um povo que não se deixa subjugar, um povo que entende que se ele não for protagonista no processo político eleitoral, mais uma vez, ele será submetido a esse subjugo secular que nós temos no país. Então, quando o povo nordestino vota maciçamente em Lula, ele está mandando um recado. A gente quer, no comando do país, alguém que tenha um olhar diferenciado para essa região, diferente do que aconteceu ao longo dos séculos. E é claro que uma vez que o povo nordestino é agredido por um candidato, que o povo nordestino é subjugado, esse povo sabe como dar resposta. Considerando que a gente tem uma democracia boa, o melhor local de dar resposta é na urna. É na urna, então vamos votar, galera. Tá um debate muito amplo em torno dessa discussão, da importância da gente participar das eleições. Mas, Reginaldo, a gente viu ao longo dos últimos 4 anos um desamparo muito grande para com o Nordeste, né? A gente vê Bolsonaro indo lá reinaugurar obras de transposição que não foi ele que fez. No governo dele, apenas 3% da transposição do São Francisco foi feita. Em compensação, com Lula foram cerca de quase 90%.
90% da obra, fechando aí com Dilma também, construindo essa grande obra para levar água para aquele povo. Mas a gente viu agora ataques bem sutis, como por exemplo, foi mandado mais recurso do Bolsa Família para a região sudeste do que para a região nordeste, que a gente sabe que tem muitas vezes maiores necessidades. Pergunto a você, professor, como é que é chegar numa Câmara dessas, em que no orçamento, estão mandando até orçamento secreto para as pessoas. Bolsonaro fez um decreto e não diz mais para onde que vai o dinheiro, quem é que é responsável. Para quê? Para evitar os processos, as punições contra os corruptos. Agora a gente já viu a Polícia Federal batendo na porta, inclusive lá no Maranhão, triste, mais um caso aí nos municípios, porque já tem caso de corrupção nesse decreto de sigilo, né, de orçamento secreto de Bolsonaro. Como as pessoas podem estar votando no segundo turno em um homem que faz esse tipo de medida? Olha só, rapaz, eu sou um cara legalista e eu sempre procuro me basear dentro dos princípios constitucionais. Qualquer iniciante aí na área do direito, até quem se prepara para concurso público, uma das primeiras coisas que aprende são os princípios constitucionais que regem a administração pública. A legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Apliquemos esses 5 princípios constitucionais no orçamento secreto. Legalidade, ele é questionável. Impessoalidade, ele é destinado para determinados parlamentares e para outros não. Moralidade, já está claro que é imoral, aquilo que não é transparente, aquilo que não pode ser fiscalizado, aquilo que não pode ser questionado é imoral. Publicidade, se é secreto, fere um princípio básico da Constituição. E eficiência, a ex-candidata Simone Tebet fez uma denúncia que no município X, o recurso que chegou do orçamento secreto, a justificativa, a prestação de conta é que ele fora utilizado para extrair dentes daquela comunidade. Mas considerando o número de habitantes, não sou eu quem está dizendo, é ela e o Ministério Público está investigando. Considerando o número de habitantes e a quantidade e o recurso aplicado, daria para extrair 14 dentes, né, de cada habitante daquela municipalidade. Logo, aquela música do Titãs, Jesus não tem dente no país dos banguelas, deve se aplicar especificamente a esse município. Coisa absurda. E ao mesmo tempo, a gente vê também esse pessoal cometendo alguns atentados, inclusive contra os trabalhadores. Eles têm sugerido que empresários cheguem a punir seus trabalhadores caso participem da campanha do Lula ou até cheguem a votar. A gente volta a uma história antiga também do coronelato que tinha no Nordeste, mas que teve em todo o Brasil, que é o famoso voto de cabresto. Assustador, né, meu deputado? Infelizmente a gente vive esse voto, essa nova modalidade do voto de cabresto, muitas vezes ali donos de empresa, aqui em Brasília nós tivemos até casos de denúncia que um candidato, que foi eleito até, foi cassado pelo TRE e pelo TSE e depois conseguiu uma liminar no Supremo Tribunal Federal e até conseguiu concluir o seu mandato. Mas havia um assédio eleitoral explícito, né, dizendo que, inclusive, pegando o título dos eleitores para ver qual era a zona, a seção que eles votavam e ameaçavam, nós vamos olhar lá no boletim de urna, se não tiver um voto para o candidato X, você será demitido. Infelizmente, é uma nova modalidade de voto de cabresto que a gente tem que combater diariamente. Não existe uma democracia plena, uma liberdade democrática plena, quando o eleitor é coagido a escolher um e não outro, né? Então, a plena liberdade se dá pela escolha livre do seu candidato. Esse é o DF democrático que a gente espera, e nós estamos hoje aqui com o Reginaldo Veras, nosso novo deputado federal, agora eleito para a Câmara Federal. E a gente sabe, Reginaldo, como é importante também para o trabalhador não se esquecer que o voto é secreto. Ele é secreto e ele pode ser registrado na urna com liberdade democrática. E há que denunciar, inclusive, esses empresários que possam estar cometendo esse tipo de ato. Então, você que pode ser trabalhador e possa estar sendo coagido em sua empresa, grave áudios, grave as conversas de WhatsApp que eles possam estar ameaçando você, para você não se esquecer de registrar isso junto à Justiça Eleitoral, para você poder também ajudar a democracia e evitar que o voto seja manipulado dessa forma. É muita maldade, não é, Reginaldo? Assédio eleitoral é crime previsto, denuncie que quando a gente faz a denúncia, o camarada vai pensar 2 vezes antes de fazê-lo. E o bom, a denúncia é anônima, você não precisa se comprometer. Não se subjugue, não aceite que os outros decidam o que você quer escolher para o futuro melhor do país.
Mas pulando um pouquinho dessa pauta densa, pesada, negativa que eles têm tentado fazer nas eleições, a gente tem observado também, Reginaldo, como tem sido importante a atuação histórica de Luiz Inácio Lula da Silva e também da presidenta Dilma Rousseff em apoio ao Distrito Federal. Foram muitas emendas, foi muita estrutura que foi dedicada, se não me engano, aqui para a nossa região, de sol nascente, pôr do sol, lá na nossa querida Ceilândia, e que tornou-se depois região administrativa, foram destinados mais de 500 milhões de reais para infraestrutura, para asfaltar, para tirar aquele nosso povo da poeira, que era um sofrimento amuado. Ainda tem alguns pedaços que não estão asfaltados, mas a região de Pôr do Sol e Sol Nascente só se tornou região administrativa graças às emendas destinadas por um governo preocupado com o povo imigrante dessa cidade. Você que acompanhou essa história, como foi ver a mudança do antes e do depois que tornou possível a administração regional do Pôr do Sol e Sol Nascente? Eu sou da região, né? Eu vi aquele nascer e dizer, o que hoje é o Pôr do Sol, Sol Nascente, era a área rural, a área de Cerrado da Ceilândia, cidade em que eu cresci, coladinho no setor Penorte, que é o meu bairro até hoje. O que foi feito lá de obra infraestrutural foi feito predominantemente no governo Hollenberg, ainda aqui, com ainda aqueles recursos do Programa de Aceleração do Crescimento, mas que chegar aqui para valer no governo Agnello, mas que a execução aconteceu mesmo no governo seguinte. De lá para cá, juntando aí o governo Bolsonaro e o governo Ibanez, zero, senhoras e senhores, zero de investimento. De tal forma que o Sol Nascente trecho 3, que é inclusive a maior parte do Sol Nascente, ainda falta 70% das obras de saneamento e de calçamento. Lá a gente não está fazendo asfalto, a pessoa está fazendo aquele bloquetamento, que é até ecologicamente mais correto para aquela região, que é uma região de nascentes e tudo mais. Então o que mostra que quando é para destinar recursos para a população mais vulnerável, para a infraestrutura das áreas mais vulneráveis, o atual governo, seja local, seja federal, deixa a desejar. Para se ver, né, Reginaldo? Eu que sou de São Sebastião, passei, tô até hoje com a camisa aí, ó, I Love São Sebas, nossa quebrada querida, e tenho acompanhado como é importante para a população quando você tem limpeza em casa, básico. Você ter poeira, a poeira adoece a gente de um tantão. Ao mesmo tempo você ter também o risco de ter muito rato, de ter muito inseto, porque não há ou asfaltamento ou bloquetamento com os blocos, né? Que como é diferenciado porque entra a água da chuva também, o que é maravilhoso para o cerrado. Mas a gente não pode esquecer que essa infraestrutura, ela não é só para inglês ver. Ela é para a qualidade de vida das nossas crianças, dos nossos moradores e dos nossos trabalhadores e trabalhadoras. E aí eu pergunto, Reginaldo, você vai ter agora acesso a mais emendas também. Como é que é essa expectativa de poder ampliar o poder de atuação junto com a Érica Cocai, que vem aí também nessa bancada? Olha, assim, o parlamentar federal, na verdade, ele tem menos emenda do que o parlamentar distrital. Ah, sim. Por incrível que pareça, o volume de recursos, até pelo fato de serem apenas 24 deputados distritais. E o fato de o Distrito Federal ser uma unidade federativa rica, quanto comparada às demais unidades, então a gente tem até um volume de emendas significativo. Mas no caso dos recursos federais, a gente pode usar as emendas de bancada, aí não interessa se é de esquerda, de centro, de direita, é achar um ponto convergente de onde aplicar esses recursos. As teses que eu vou defender, junto aos meus colegas de bancada aqui do Distrito Federal, é que a gente use essas emendas para fazer obras infraestruturais de saneamento ou de construção de escolas ou de unidades hospitalares. É esse o caminho, principalmente em áreas periféricas, como nossa Ceilândia e como o seu São Sebastião, que, por exemplo, carece de um hospital público decente naquela região. É verdade, nós estamos nessa demanda faz anos, já vi gente morrer, infelizmente, porque tinha que se deslocar até o Paranoá e não deu tempo. Mas o fato, Reginaldo, é que ter um presidente da República que, como a gente já disse, 4 anos de Bolsonaro, sol nascente, pôr do sol, sem recursos desse governo. Governo Lula tinha recursos, governo Dilma tinha recursos. Então a gente observa que pode ser muito importante a chegada de Lula nesse momento para a gente voltar a ter investimentos naquela região também, não é, Reginaldo? A chegada de Lula e o fato de eu ser um parlamentar daquela região, conhecê-la muito bem e estar disposto a capitanear recursos para lá. Será uma das nossas áreas prioritárias. Lula na presidência, a gente na Câmara Federal, podendo fazer esse intermédio para levar recursos para aquela região. O grande sonho nosso agora e a grande meta é terminar o processo de infraestrutura e urbanização do Sol Nascente trecho 3.
É isso mesmo. Então, para você que é de Ceilândia e para você que é de todas as cidades satélites, saiba, temos agora um parlamentar na Câmara Federal que, junto com Érica Cocai, vai fazer uma bancada. Tenho certeza que poderá fazer não só oposição a Ibanez Rocha, mas também fazer com qualidade para o Distrito Federal e obras para você que vive nas periferias. A consciência de classe de um parlamentar que tem origem popular é diferenciada, não é, Reginaldo? Para a gente ir concluindo o nosso bate-papo, no seu coração aí, como é que está esse momento? E o que você diria para a nossa população que também é de classe trabalhadora, que também é de origem popular das nossas comunidades? Como participar desse segundo turno com o coração? Só sabe o que é injustiça social, desigualdade social, quem já viveu isso na pele. Qual é a diferença do presidente Lula nesse sentido de ter um parlamentar? A gente tem uma origem comum. A gente foi migrante do Nordeste que buscou os grandes centros, as grandes metrópoles do Centro-Sul em busca de novas alternativas. É gente que passou fome, é gente que viveu em situação de vulnerabilidade, de insegurança alimentar. Então, quando a gente, graças a Deus, a vida foi generosa e a gente até evoluiu social e economicamente, mas a gente sabe a nossa origem, a nossa raiz. E quando eu digo a gente, sou eu, e aqui transfiro isso para o presidente Lula. Então, você sabe aquilo que magoa, aquilo que rasga a pele quando se fala em vulnerabilidade. Quem conhece isso só de teoria não tem a mesma sensibilidade. E aí é que está a grande diferença. O presidente Lula tem sensibilidade em relação às questões sociais. Eu que vivi e vivo isso na pele, porque eu estou sempre lá na minha quebrada, na minha periferia, sei o que é isso na pele. Então, somente com essa sensibilidade e esse conhecimento técnico e o conhecimento teórico é que é possível a gente adotar políticas públicas mais robustas a fim de combater essas desigualdades. Então, há esperança. E você que está aí acompanhando o DF Democrático, curta, comente, compartilhe você também esses conteúdos, acompanhe você também pelas nossas rádios, mais entrevistas vêm por aí. E eu queria agradecer demais a sua atenção ao nosso convite, Reginaldo, e deixar aí minutos finais aí para suas considerações. Muito bem, pedir para primeiro agradecer sempre, né, essa generosidade dos 54 mil brasilienses que mais uma vez acreditam a sua confiança na nossa capacidade de atuar para o bem do Distrito Federal. Peço que fiscalizem o nosso mandato, que eu sou fiscalizador, seja o governo Lula, seja o governo do outro, eu serei um grande fiscalizador, estarei sempre acompanhando, crítico, ácido naquilo que eu não concordar e sempre tentando fazer o que é melhor para a população do Distrito Federal. Assim como eu fiscalizo, eu gosto de ser fiscalizado, então fica o recado, acompanhe nosso trabalho. E é isso aí, acompanhe também o DF Democrático, trazendo as novidades para você das eleições e vamos participar do segundo turno, galera. Tá só começando e o bicho vai pegar. DF Democrático.